Um universo de bambu e seda. A escrita antes do papel. Escrito por Neil deGrasse Tyson. Imaginem um universo antes do papel. Um universo onde o conhecimento era um fardo, literalmente. Esta era a realidade da China antiga antes de Cai Lun. As informações eram gravadas em tiras de bambu ou rolos de seda. O bambu, embora abundante, era volumoso e difícil de manejar. Imaginem carregar uma biblioteca nas costas. A seda era elegante e suave, mas o seu custo tornava-a inacessível para a maioria. Estas limitações dificultavam a comunicação e a aprendizagem. A sede por uma forma melhor era real. Mal sabiam eles que uma revolução se estava a preparar. Uma revolução tão profunda como a invenção da imprensa. A aurora de uma nova era. Cai Lun e o nascimento do papel. No ano 105 d.C., o mundo mudou para sempre. Cai Lun, um oficial da corte da dinastia Han, revelou a sua criação, o papel. A genialidade de Cai Lun residia no seu método. Ele combinou materiais facilmente disponíveis, casca de amoreira, cânhamo e trapos. Ele triturou-os numa pasta, espalhou-a numa camada fina e deixou-a secar. O resultado? Uma superfície de escrita leve, durável e barata. Esta inovação mudaria o curso da história. Dos trapos à revolução, a alquimia da fabricação do papel. O processo de fabrico de papel de Cai Lun era surpreendentemente simples, mas engenhoso. Envolvia uma série de etapas que transformavam materiais humildes numa superfície de escrita revolucionária. Primeiro, as matérias-primas eram ensopadas e batidas até se transformarem numa pasta. Esta mistura fibrosa era então colocada numa tela fina. A água era drenada, deixando uma fina camada de fibras entrelaçadas. Esta folha era então prensada e seca, resultando numa folha de papel lisa e durável. Este processo foi revolucionário. Era significativamente mais barato e eficiente do que os métodos anteriores. Permitia a produção em massa, tornando o papel acessível a todos os níveis da sociedade. A alma da palavra escrita, a tinta na China antiga. A parceira do papel na Revolução foi a tinta. Enquanto o papel fornecia a tela, a tinta dava voz às ideias. As primeiras tintas chinesas eram muito diferentes das atuais. Eram feitas de fuligem, cola animal e outros ingredientes naturais. Estas tintas sólidas eram moídas com água numa pedra de tinta. Isto criava um líquido preto rico. A tinta chinesa não era apenas uma ferramenta de escrita, era uma forma de arte. Os seus tons e texturas diferenciados davam vida à caligrafia e à pintura. A nova trilha de papel do imperador, governação e administração transformadas. O papel e a tinta permearam rapidamente todos os aspectos da sociedade chinesa, começando pelo governo. Os dias das complicadas tiras de bambu tinham acabado. Os funcionários do governo podiam agora registrar e transmitir informações de forma mais eficiente. Os registros fiscais, os documentos legais e os éditos imperiais eram todos documentados em papel. Isto facilitou a comunicação em todo o vasto império. A burocracia simplificada ajudou a unificar o império e a solidificar o controle central. O papel e a tinta tornaram-se, essencialmente, ferramentas de governação. Conhecimento para as massas, educação e a ascensão da literacia. Antes do papel, a educação era um privilégio reservado à elite. Com o advento do papel, o conhecimento ganhou asas. Os livros, antes um luxo, tornaram-se mais acessíveis. Os estudantes já não tinham de depender apenas da memorização. Podiam agora estudar textos escritos e praticar a sua escrita em papel. As taxas de literacia dispararam, levando a uma população mais instruída. Este novo acesso ao conhecimento
impulsionou a inovação e o discurso intelectual. Lançou as bases para a era de ouro da ciência e tecnologia na China. Uma tela de tinta e imaginação. A arte e a cultura florescem. O papel e a tinta não eram meramente ferramentas de comunicação, eram instrumentos de expressão artística. A caligrafia chinesa, antes confinada ao bambu e à seda, floresceu no papel. A fluidez da tinta no papel permitiu aos calígrafos explorar novos estilos e traços. A pintura também sofreu uma transformação. A natureza absorvente do papel abriu novas possibilidades para as técnicas de aguarela. A pintura de paisagem, em particular, floresceu, capturando a grandeza do mundo natural. A rota da seda das ideias. O papel e a tinta viajam para o oeste. O impacto do papel e da tinta estendeu-se muito para além das fronteiras da China. Estas inovações viajaram pela rota da seda, transportadas por mercadores e viajantes. Chegando primeiro à Ásia Central, depois ao mundo islâmico, o papel e a tinta foram acolhidos e adaptados. A Idade de Ouro Islâmica foi impulsionada, em parte, pela adoção generalizada do papel. Finalmente, o papel chegou à Europa no século XII. Isto marcou um ponto de viragem na história ocidental. Abriu caminho para o Renascimento, a Revolução da Imprensa e a Revolução Científica. Um legado gravado no tempo, o impacto duradouro do papel e da tinta. As invenções do papel e da tinta na China antiga foram simplesmente revolucionárias. Estas inovações, aparentemente simples, transformaram a forma como os humanos comunicam, aprendem e criam, democratizaram o conhecimento, impulsionaram a expressão artística e ligaram pessoas a grandes distâncias. Hoje, num mundo saturado de informação digital, é fácil dar o papel e a tinta como garantidos, mas o seu legado perdura em cada livro que lemos, em cada obra de arte que admiramos e em cada palavra que escrevemos. São um testemunho do poder duradouro da ingenuidade humana.